De um político que desviou 60 mil dólares de uma ONG até um ministro obrigado a se demitir depois de ser acusado de plágio. Veja hoje os políticos que arruinaram suas carreiras em segundos. A história de Robert Bentley, ex-governador do Alabama, é o sonho de um escritor político que se tornou realidade. O político foi eleito em 2010 e depois reeleito em 2014, posicionando-se como o cristão honesto que erradicaria a corrupção. Ninguém imaginou, entretanto, que Robert Bentley teria um caso extraconjugal com sua colaboradora Rebecca Caldwell Mason, que duraria vários anos. Um caso de amor que lhe custaria caro. E foi em parte sua esposa, Diana Bentley, que provocou sua queda. Ela começou a ter dúvidas em 2014, quando Robert tinha errado o destinatário em seu iPhone e escreveu para ela: "Eu te amo, Rebecca", pontuando a mensagem com um emoji rosa. A partir daquele momento, foi uma descida ao inferno para ele, especialmente porque sua esposa decidiu gravá-lo sem seu conhecimento. Assim, em 2016, quando a gravação foi publicada, o caso se tornou um escândalo nacional. Apesar disso, Robert Bentley continuou negando ter um caso de adultério com sua assessora, mas não por muito tempo. Em 2017, a Câmara dos Deputados local emitiu um relatório condenatório e altamente detalhado para iniciar o processo de impeachment. Diante de tal pressão, Robert Bentley, com 74 anos, admitiu os fatos e se demitiu. Depois disso, ele disse: "Rezo todas as manhãs por sabedoria, ajuda e perdão pelos pecados que cometi. Não é certo que jamais voltaremos a ver este homem como um político." John Edwards rapidamente fez seu nome no mundo político graças à sua aparência atraente, mas acima de tudo ao seu notável talento oratório. Nomeado o político mais sexy pela revista People, a antiga estrela em ascensão também se tornou famosa por um grande escândalo. O ex-senador com um sorriso de ator era suspeito de ter um caso fora do casamento em 2006 com uma cineasta, Rielle Hunter, enquanto sua esposa estava sendo tratada por câncer. Seu amante chegou ao ponto de afirmar que ele era o pai de seu filho. Diante desses rumores, toda a América foi dominada pela emoção e consternação, até porque ele também foi acusado de ter desviado $1 milhão de fundos de campanha para esconder seu caso. Mas o político negou tudo no início, antes de admitir algumas semanas depois que os rumores começaram a circular que ele de fato tinha tido um caso de adultério. No entanto, ele continuou negando que tinha um filho com sua amante. "Estou disposto a realizar todos os testes necessários para estabelecer o fato de que não sou o pai dele", ele declarou. Entretanto, é claro que ele mudou de ideia em 2010, porque naquela época ele admitiu ser o pai da filha de Rielle Hunter. Quanto ao desvio de fundos, ele acabou sendo absolvido pelo juiz. Entretanto, este escândalo lhe custou sua carreira política, pois John Edwards, desde então, pôs um fim às suas atividades profissionais, preferindo retornar à sua fé cristã. Anna Maria Gallagher não era uma política como qualquer outra. Sua boa aparência e suas ambições políticas rapidamente fizeram dela um nome familiar, mas não necessariamente pelas razões certas. A estoniana ganhou fama nacional como líder da ala juvenil do Partido da Reforma Estoniana, mas se ela se tornou uma das políticas mais populares do país, é também porque desviou 59 mil euros da organização sem fins lucrativos European Movement Estonia, no qual ela foi diretora-geral de junho a setembro de 2007. Isso é tudo. No entanto, o que tem sido mais impressionante é que ela usou o dinheiro para fins pessoais. Ela não hesitou em comprar roupas, joias ou cuidados de beleza. E não é tudo. Ela também gastou o dinheiro da associação em viagens caras. Embora ela tenha reembolsado 8 mil euros, suas ações foram suficientes para escandalizar um bom número de pessoas. Assim, em maio de 2011, ela foi considerada culpada, após seu julgamento, de desvio de fundos. Ela então foi condenada a 22 meses de prisão, 5 dos quais ela foi finalmente condenada. Entretanto, a ex-política não estava disposta a ir atrás das grades. Para atingir seus objetivos, ela decidiu exilar-se em Londres. Infelizmente para ela, ela acabou sendo extraditada para a Estônia 3 anos depois para cumprir sua sentença na prisão de Tallinn. Anthony Weiner, um ex-congressista democrata, perdeu tudo de uma vez: sua carreira, sua esposa e sua reputação. O motivo? O político enviou fotos de suas partes íntimas para mulheres desconhecidas nas redes sociais. Na verdade, tudo começou em 2011, quando ele postou sem querer uma foto no Twitter que era originalmente para uma
uma jovem mulher. Para evitar o escândalo, ele fingiu que sua conta tinha sido hackeada, mas isso não colou. Além disso, ele, que havia até contratado um advogado para perseguir possíveis hackers, foi rapidamente objeto de comentários sarcásticos sobre as redes sociais, uma situação delicada que finalmente o obrigou a se demitir de seu cargo de representante do Congresso. Durante 2 anos, ele se aposentou da política. A história poderia ter terminado ali, mas em 2013, o homem que na época estava tentando se voltar à cena política fez isso novamente. Contra todas as probabilidades, ele enviou novamente fotos nuas para uma mulher de 22 anos sob o nome de Carlos Danger. No entanto, o golpe de misericórdia não viria antes de 2016, depois que ele enviou fotos de si mesmo nu a uma garota de 15 anos. Nesse momento, sua carreira política entrou em colapso. Como recompensa, ele foi condenado a 21 meses de prisão. Isso vai dar tempo para aprender com seus erros. Pelo menos esperamos que sim. O ex-ministro do Orçamento de François Hollande, ex-presidente da França, o Jérôme Cahuzac, se apresentou como cavaleiro branco contra a fraude fiscal. Porém, em 2012, o site de notícias Mediapart revelou, para surpresa de todos, que o político tinha uma conta offshore e, mais especificamente, 600 mil euros na Suíça que foram transferidos para Singapura. Mas Jérôme Cahuzac negou tudo, afirmando que nunca teve uma conta assim, nem agora e nem nunca. Entretanto, em 2013, o Ministério Público de Paris decidiu realizar uma investigação antes de acusá-lo em 2 de abril. Nesse mesmo dia, ele confessou: "Fui apanhado por uma espiral de mentiras e fui pego por ela. Estou cheio de remorsos." Uma confissão que causou uma onda de choque no mundo político e que lhe custará sua carreira política. Mas não apenas isso. Em 2018, ele foi considerado culpado pelo Tribunal de Apelação de Paris de fraude fiscal, evasão fiscal e declaração falsa de seus bens. Ele foi então condenado a 4 anos de prisão, dos quais foram 2 suspensos e uma multa de 300 mil euros. Depois de cumprir sua sentença, Jérôme Cahuzac passa a maior parte de sua vida na Córcega, onde tenta ser esquecido. O caso de Anthony Weiner não é o único escândalo de vício que animou as conversações. O caso de Dominique Strauss-Kahn também tem aparecido nas notícias. Enquanto ele era o todo-poderoso chefe do FMI, o grande favorito socialista para as eleições de 2012, Dominique Strauss-Kahn viu toda sua carreira desmoronar após ser preso no aeroporto de Nova York, acusado de ter agredido sexualmente, algumas horas antes, uma camareira no Hotel Sofitel. Como resultado, figuras públicas, políticos intelectuais e associações feministas fizeram eco ao caso. Alguns líderes políticos chegaram ao ponto de considerá-la uma armadilha ou até mesmo uma trama. Em qualquer caso, o homem comumente conhecido como DSK declarou-se inocente das acusações de agressão sexual, tentativa de estupro e confinamento ilegal. Assim, em 23 de agosto de 2011, as acusações foram retiradas. Isso pôs um fim à parte criminosa do caso. Tudo o que restou foi o processo civil instaurado pela empregada, chamada Nafissatou Diallo, mas ela finalmente decidiu concluir um acordo financeiro com Dominique. Bom, foi este o fim da saga médico-judicial? Não é bem assim. Após sua aposentadoria da vida política, DSK ainda é falado hoje. O nome Karl Theodor zu Guttenberg provavelmente não te lembra nada, mas este ex-ministro alemão esteve no centro de um enorme escândalo em 2011. Embora tenha sido muito popular, ele acabou enfurecendo muitas pessoas. O motivo foi que ele foi acusado de plágio em sua tese de doutorado. É dito que Karl pegou vários textos emprestados da Embaixada dos Estados Unidos, de artigos de jornal, dos escritos acadêmicos ou amigos políticos. Como resultado, o principal interessado perdeu não apenas seu grau de doutor, mas também sua credibilidade. O escopo do escândalo foi tanto que Karl anunciou em uma coletiva de imprensa que estava se demitindo de todos os cargos políticos. Desde então, ele caiu no esquecimento, embora provavelmente permaneça para sempre o barão de copiar e colar. É inegável que a política e os escândalos sexuais não se misturam nos Estados Unidos, e certamente não é o ex-governador de Nova York, Eliot Spitzer, quem dirá o contrário. Em 2008, ele viu suas ambições políticas serem destruídas depois de estar envolvido com um cliente em uma rede de prostituição de luxo chamada Emperor's VIP Club. Ele supostamente gastou $80 mil para se beneficiar
beneficiar dos serviços das mulheres jovens. Assim, uma vez que o caso foi revelado ao público, Eliot Spitzer foi forçado, sob pressão da mídia e dos parlamentares republicanos, a fazer um pedido de desculpas público. Ele declarou com razão: "Peço desculpas, antes de mais nada, ao meu próprio povo. Peço desculpas também aos meus eleitores, que sem dúvida esperavam melhor de mim." Infelizmente para ele, este pedido de desculpas não foi o suficiente para salvar sua carreira. Ele decidiu renunciar apenas 2 dias após o início deste caso. Philipp Amthor, uma estrela em ascensão do Partido União Cristã Democrática Alemã, colocou sua carreira política em risco depois de usar sua influência no Ministério da Economia para ajudar a Augustus Intelligence, uma empresa americana de startup, a obter contratos lucrativos das autoridades alemãs. Para isso, ele recebeu 2.800 opções de ações avaliadas em $250 mil, bem como várias viagens de luxo. E isso não é tudo. Ele também foi membro do conselho de administração desta empresa desde maio de 2019. Mas, após a divulgação dessas informações, Philipp Amthor naturalmente se viu em uma situação embaraçosa, tanto que ele havia renunciado à presidência da Federação de Mecklenburg após reconhecer o trabalho de lobby. Ao mesmo tempo, ele também se demitiu de seu cargo na empresa iniciante e de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o terrorismo. É preciso dizer que o seu lobby lhe custou muito dinheiro. Aos 33 anos, Maria Helena Bosch, advogada e deputada italiana, tem sido assunto da internet. Após ser eleita como nova ministra, ela tomou posse de uma cerimônia oficial em 2014. Mas, para sua surpresa, ela descobriu que uma foto sua, tirada durante o evento, fez a volta na internet e mostrava Maria sobre uma mesa assinando um documento. Mas o problema é que na foto uma tanga estava saindo de suas calças e a ministra não mostrou suas roupas íntimas a toda a Assembleia. Na verdade, foi uma pessoa anônima. Entretanto, esta montagem fotográfica conseguiu enganar a maioria dos usuários da internet e alguns membros na mídia. Foi o suficiente para desencadear uma onda de comentários sexistas. Ela também recebeu inúmeros comentários criticando suas roupas. No entanto, isso surpreendeu muitas pessoas e entendemos por quê. Agora é sua vez de nos dizer nos comentários o que você pensou desses políticos que arruinaram suas carreiras. E como sempre, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.